Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos assentar em nome de Jesus. Obrigado, Márcio. Abra suas Bíblias no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 2 a 7. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 a 7. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Se quiser abrir o outro aí e cancelar esse. Pode zerar o outro. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, põe a mão direita no seu coração e repita comigo assim: Senhor Jesus, todo o povo de Deus, Senhor Jesus, nesta noite eu abro meu coração, meu entendimento, para ouvir a tua palavra. Quero sair daqui nesta noite com a certeza de que o Senhor usou a tua palavra para falar comigo. Eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Todo o povo de Deus diga amém. Amém, povo de Deus. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio aqui, né? Que bom que você está aqui do meu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: que bom que você está aqui do meu lado nessa noite. Amém. Meus irmãos, me veio à mente a palavra recomeço. Recomeço, recomeçar. Voltar ao início daquilo que você fez ou viveu. Recomeçar novamente. Para alguns, talvez essa palavra não soa tão positivamente, porque algum recomeço significa que algo se perdeu, que algo se estragou, que algo ficou no passado e precisa ser recomeçado. Algo ficou esquecido. Então, para alguns, essa palavra recomeço tem um sentido meio que de perca. Mas eu, quando li esse texto, eu vi um quadro que me incomodou. O quadro de uma igreja aparentemente perfeita, a igreja de Éfeso. Uma igreja que seria difícil hoje em dia a gente ter uma igreja com as características que essa igreja tinha. Se a gente for pegar e discorrer aí nesse versículo 2, capítulo 2, a partir do versículo 2, nós vamos ver ali qualidades e amadurecimento espiritual na igreja de Éfeso que é difícil encontrar até nas igrejas de hoje em dia. Era uma igreja quase que aparentemente perfeita, mas que se perdeu na religiosidade, na prática da religião. E abandonou, deixou o primeiro amor. A essência, aquilo que é principal, aquilo que Deus realmente leva a fundo e valoriza no ser humano, que é aquele amor, que é aquele vigor, que é aquela vontade de fazer as coisas. E uma só falha que a gente verifica aqui. Nós não vemos outra falha nessa igreja. Nós vemos tudo perfeito. É uma igreja que colocava à prova aquelas pessoas que estavam pregando heresias e falava: não, essa pessoa está pregando coisa fora da Bíblia. Era uma igreja madura espiritualmente, mas cometeu uma
só falha. E a mais importante de todas, abandonou o primeiro amor. Né? Isso significa, meus irmãos, que nós tiramos aqui uma lição importante para mim e para você. Jesus, Ele não quer 99,9%. Jesus quer 100%. Ele não quer parcialidade, Ele quer integridade, totalidade, minha e sua. O seu amor, a sua dedicação, a sua fé. Ele quer que a gente faça isso com totalidade. Ele quer que a gente faça isso realmente com vontade, com integridade. O grande problema aqui, desta igreja que perdeu o primeiro amor, e o grande problema aqui para muitos de nós, para muitos que talvez tenha se perdido na prática da religiosidade, é como voltar ao primeiro amor. Como voltar àquele sentimento de amor inigualável que a gente sentia por Deus no início da nossa fé. Porque com o tempo, com as dificuldades, com os problemas, com as decepções que nós temos com a gente mesmo e com as pessoas que nos cercam, nós começamos a embrutecer. Nós começamos a não ver as coisas de uma maneira terna, de uma maneira meiga, de uma maneira amorosa. Por quê? Porque às vezes nós somos muito machucados nos relacionamentos. Nós somos machucados pelas pessoas. E aí nós embrutecemos. Nós vestimos uma couraça. Vocês conhecem o tatu, né? Aquele bichinho que cava a terra, né? Bonitinho. Ele tem uma couraça ali. A tartaruga também tem uma couraça. Para quê? Para se defender, para se proteger. Nós criamos essa couraça emocional. Muitas vezes, porque nós nos machucamos. E nós fazemos isso principalmente com Deus e com as coisas de Deus. Então, precisamos saber e ter o desejo e a atitude de voltar ao início da nossa caminhada. Como voltar ao primeiro amor? Como que eu posso estar voltando ao primeiro amor? Primeiro nós precisamos entender algumas coisas, alguma observação que a gente vê no texto. A primeira observação é que a religiosidade não mantém a chama acesa. A religiosidade não mantém a chama acesa. Aquela igreja era uma igreja extremamente religiosa. Nós podemos dizer que se tivesse culto 3, 4 vezes na semana, aquelas pessoas iam 3, 4 vezes na semana. Eles eram dizimistas fiéis. Muitos às vezes não são dizimistas fiéis, mas aqueles irmãos eram dizimistas fiéis. Muitos talvez não se envolvem nos ministérios, mas aqueles irmãos se envolviam nos ministérios. Muitos às vezes não saíram para evangelizar, aqueles irmãos saíram para evangelizar. Muitos talvez não vinham para a reunião de oração, aqueles irmãos vinham para a reunião de oração. Muitos às vezes não vinham para os cultos, aqueles irmãos vinham para os cultos. Muitos às vezes não atendiam ao apelo da igreja, eles atendiam o apelo da igreja. Muitos às vezes não jejuavam, aqueles irmãos jejuavam. Muitos talvez não estudavam a palavra de Deus, aqueles irmãos estudavam a palavra de Deus. Mas o que estava de errado? O que estava acontecendo de errado com aquela igreja? Se perdeu na religiosidade. Será que às vezes nós não estamos sendo mais religiosos do que servos de Deus, do que cristãos? Será que nós não estamos mantendo uma tradição na nossa vida? E quando eu falo tradição, não é só aquela herdada dos pais, mas aquela tradição que nós mesmos criamos para nós. Um dia após o outro vivemos daquela forma. Eu vou na igreja porque senão o pastor vai vir me visitar e perguntar por que eu estou faltando. Eu vou na igreja porque eu tenho que ir lá para descarregar minha consciência, né? Fazer a minha sessão de descarrego, né? Descarregar minha consciência lá, então eu tenho que ir na igreja. Qual é a motivação da gente vir à igreja? Eu lembro de um corinho antigo que dizia assim: que fazes tu aqui nesse santo lugar? Não sei se vocês conhecem aquele: que fazes tu aqui neste santo lugar? Eu vim aqui para adorar e louvar ao meu Senhor. Então, qual é a motivação que traz a gente na igreja? É para louvar, é para adorar, é para buscar o Senhor, é para aprender do Senhor. O que traz você à igreja? E podemos inverter a pergunta: o que faz você não vir à igreja? Também. Por que você não vem à igreja? Por que alguns bancos aqui estão vazios? Onde estão esses irmãos? O que eles estão fazendo? Muitas vezes nós nos perdemos na prática religiosa. Nós vemos lá no versículo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: conheça as suas obras. E aí Deus começa, a palavra de Deus começa a enumerar ali várias qualidades daquela igreja. O seu trabalho árduo. Era uma igreja que trabalhava arduamente.
Não trabalhava de qualquer jeito, não. Trabalhava arduamente. Conheça as suas obras. Deus está falando, eu sei o que você está fazendo. O seu trabalho árduo, a sua perseverança. É uma igreja perseverante. É uma igreja que não desanima. É uma igreja que não entrega os pontos. Nós vemos muitas pessoas e muitas igrejas hoje em dia que não trabalham arduamente na obra do Senhor. Fazem o politicamente correto. Nós vemos muitas pessoas e muitas igrejas hoje que não perseveram em servir ao Senhor. A primeira luta, o primeiro desafio, a primeira perseguição, a primeira dificuldade já diz, mas eu não aguento mais essa vida, eu vou entregar os pontos, eu vou abandonar Jesus, eu vou seguir o mundão que é muito mais fácil, eu vou ceder os meus desejos. E se entregam para a vida, se entregam para o pecado, se entregam para as coisas do mundo, porque é o caminho mais fácil. Eu lembro que na minha casa, a minha avó tinha um quadro, eu acho que vocês devem lembrar desse quadro. Tinha um quadro assim que tinha os dois caminhos, né? Aí tinha um caminho assim, estava o povo tudo festando, um caminho largo, né? E o povo festando e um monte de coisa. E lá na frente tinha o quê? Tinha um fogaréu lá, um inferno, né? E aí eles caindo no inferno. Aí do outro lado tinha um caminho bem estreito, o pessoal com a Bíblia indo para a igreja, tal. E uma portinha estreita e o pessoal indo para o céu. Quem já lembra desse quadro aqui que tinha nas casas antigamente? Tinha esses quadros aí. Eu me lembro desse quadro. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que essa igreja era uma igreja que tinha perseverança. E muitas igrejas aqui, que a gente conhece, muitas pessoas às vezes não perseveram. Entregam os pontos. Cede para o pecado, cede para o mundo. Cede para as coisas que o inimigo coloca para cegar, para nos afastar. Você está firme, meu irmão? Você está firme no caminho do Senhor? Ou você tem entregado os pontos? Ou você tem desistido? Ou você tem desanimado diante das lutas, diante das dificuldades? Quero dizer uma coisa, Jesus é maior que os seus problemas, amém? Amém, povo de Deus? Diga assim comigo, Jesus, está fraco, meus irmãos? Jesus é maior que os meus problemas. Mais uma vez, Jesus é maior que os meus problemas. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Jesus começa a destacar aqui algumas características importantes para essa igreja, mesmo nos dias de hoje. Trabalho árduo significa que era uma igreja que não apenas executava as suas tarefas, mas ia além. Porque quando fala trabalho árduo, não é aquela pessoa que faz o miguezinho, né? Chega lá, cumpre o seu horário, bate o seu cartão e vai embora. Trabalho árduo significa aquela pessoa que vai além. Aquela pessoa que fica fora do horário do expediente. Aquela pessoa que faz além do trabalho dela. Essa igreja tinha um trabalho árduo. Era uma igreja que o povo ia além daquilo que se exigia, do que se esperava deles. Era a igreja de Éfeso. Era o trabalho árduo. Né? Difícil, exigia esforço, dedicação. Eles tinham isso. A palavra de Deus diz também perseverança. A igreja de Éfeso era uma igreja que não esmorecia diante da dificuldade, mas perseverava, continuava, não importa como nem quando, eles não desistiam. Era uma igreja que ia em frente, pregava o evangelho. Era uma igreja forte, convicta, madura. Você é assim na sua igreja? Você trabalha com afinco, com motivação? Você jamais desiste dos desafios, das lutas? É um grande conforto saber que Jesus fala assim, conheço as suas obras. Para alguns é um grande conforto. Porque quando Jesus fala, eu conheço suas obras, você fala, bom, Senhor, então o Senhor sabe do meu coração, sabe que eu estou me dedicando, que eu estou me esforçando, estou fazendo o possível, estou indo além do meu esforço, então o Senhor vai me recompensar. Mas aqueles que fazem de qualquer jeito, aqueles que não têm vontade, aqueles que ficam na paz do miguezinho, né, fazendo um negócio só para disfarçar, para fazer de conta. Quando fala assim, Jesus conhece as suas obras, Jesus conhece as suas obras, as pessoas ficam preocupadas, né? Falei, ixi, e agora, né? E agora? Jesus conhece as nossas obras. Segunda coisa, Jesus sabe todas as nossas ações. Ele fala, conheço suas obras, eu sei o que você faz, eu sei o que se passa na sua mente, eu sei dos seus problemas, eu sei das suas lutas, sei das suas qualidades, sei dos seus defeitos. Jesus te conhece, irmão e irmã. Jesus conhece você. Ele sabe o que se passa até na sua mente. Sabe o que você está pensando agora? Sua mente está pensando aí? Jesus está sabendo. Jesus está sabendo o que está passando na sua mente. Jesus sabe. Salmo 139, versículo 1 a 4 diz, Senhor, Tu me sondas
e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu, Senhor, já conheces inteiramente. Tu já o conheces inteiramente, Senhor. Isso significa que tudo que a gente faz, Jesus sabe. A grande pergunta aqui que eu quero fazer para você, nesse ponto que nós verificamos agora. O que eu tenho feito? O que você tem feito? O que você tem feito, irmão? Irmã, o que você tem feito? Como Jesus tem visto as suas atitudes? Como que Jesus tem visto as suas atitudes? Eu tenho sido um cristão ou eu tenho sido um religioso? Porque de religião, irmãos, o inferno tá o quê? Cheio. Tá cheio de religioso no inferno. Religião não vai salvar ninguém. A única coisa que nos salva é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse isso. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não é eu que vou salvar. Não é você que vai salvar. Não é o esposo, não é a esposa, não é o pastor, não é o padre, não é o santo, não é o papa, não é ninguém. É só Jesus. Não é a igreja que vai salvar, é Jesus. A palavra de Deus é bem clara. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí eu quero perguntar para você, o que você tem feito? Você tem vivido como religioso ou como um servo de Deus? Segunda observação que eu faço aqui. A religiosidade não mantém a chama acesa, mas também aquele zelo, aquele excesso de zelo que vai além da religião, também não mantém a chama acesa. A igreja de Éfeso era uma igreja zelosa. Eles não toleravam a maldade. Versículo 2, sei que não podes tolerar homens maus. Olha só, é uma igreja com uma qualidade muito grande. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Gente, a gente que estudou no seminário, temos aqui alguns seminaristas, o Henrique, a Nayara, o Laércio, a Marina, nós temos aqui, quem mais aqui? O Mário é formado também, a Nice. Márcia já estudou também no seminário? Não? Nós temos algumas pessoas aqui que estudaram no seminário, teologia, e sabem que teologia não é uma matéria muito fácil. Tem algumas coisas aqui que quem acha que conhece a Bíblia, né? Eu quando fui fazer teologia, eu falei assim, eu vou lá só para aprender algumas coisinhas, porque eu já sei pregar, eu já conheço a Bíblia. Cheguei lá, eu vi que eu não sabia nada. Tinha muita coisa para aprender, né, Henrique? Tem muita coisa para aprender ali. A gente pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. Nada vezes nada. Essa igreja era uma igreja madura. Porque volta e meia surge umas teologias aí, um negócio de unção do dente de ouro, unção da lagartixa, unção do riso, unção da prosperidade, a bênção não sei do que, toda uma série de coisas que quem não conhece a palavra de Deus, embarca nessas heresias aí, meus irmãos. Embarca. A pessoa chega, pega um texto da Bíblia fora do contexto e usa como pretexto e convence a pessoa. Tem pessoas que convencem, através da Bíblia, convence a pessoa que Deus não existe. O cara pega a Bíblia e usa a Bíblia para dizer que Deus não existe. Existe pessoas que têm essa questão, essa facilidade de induzir ao erro. Como a gente viu em Efésios 4:11 a 16, para quem estudou aí, fez agora que sou membro com a gente, viu isso, né? Então, a igreja de Éfeso não. A igreja de Éfeso, ela foi lá e ela observava aquela pessoa que estava pregando, ela confrontava com a palavra de Deus, falava, não, isso não bate não. Lembra do Verdades Básicas, sejamos bereanos? Que os irmãos de Bereia eram mais lobos da Tessalônica, porque quando Paulo falava, eles iam lá na Bíblia para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Com isso muitos foram salvos. Tem gente que alguém fala um negócio, não vai pesquisar na Bíblia, não vai ver se é verdade, não pergunta para o pastor e já vai embarcando. Meus irmãos, tomem cuidado. A internet está cheio de lixo aí, lixo teológico. Pessoas que fazem e acontecem. Ontem nós estivemos aqui assistindo um filme. Como é que é o nome do filme? Fé demais cheira mal, né? Não cheira bem, né? Fé demais não cheira bem, né?
É a história de um cara que ele era impostor, ele tinha tipo um circo, que eles iam itinerante de cidade em cidade. O cara tinha um ponto no ouvido aqui, vinha uma pessoa um mês antes na cidade, sondava todo mundo, sabia quais eram os problemas, e quando a pessoa chegava no culto, ele falava, ó, na fila tal, cadeira tal, tem uma pessoa assim, aí ele revelava, fazia uma revelação, e fazia um monte de coisa lá para tirar dinheiro da galera. E existe isso até hoje em dia. Né? Eu vi uma matéria sobre a questão da pessoa se expor no Facebook. Os caras na Suíça armaram uma tenda e aí convidaram o pessoal, disse que tinha um grande profeta lá que ia revelar tudo. E aí pegava só a pessoa, chegava a pessoa ali, não sei como eles descobriam o nome da pessoa, entrava no Facebook e aí via a vida da pessoa e falava no ouvido do cara que tinha um pontinho aqui, uma peruca. E aí ele olhava para a pessoa e falava assim: ah, você está vendendo uma moto, né? Não sei o que, tal. Ah, você tinha um irmão que morreu de acidente, não sei o que. As pessoas ficavam bobas assim, por quê? O cara ia lá na internet, vasculhava a vida da pessoa. Isso está cheio aí, meus irmãos. Mas a igreja de Éfeso não se enganava. A igreja de Éfeso botava à prova. Ela não admitia a maldade, seja em que nível for. Era uma qualidade importante da igreja. As injustiças, os pecados conhecidos eram evitados. Era uma igreja que colocava à prova os apóstolos, aqueles que falavam que servia a Deus. O versículo diz que põe à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobria que eles eram impostores. Meu irmão, para descobrir os impostores que se diziam apóstolos, colocar à prova, é necessário um excelente conhecimento da palavra. A pessoa tem que conhecer muito bem a palavra. Porque tem muitos erros, muitas coisas erradas acontecendo por aí. E muitos se enganam, muitos vão atrás. Mas essa igreja não. Essa igreja era firme. Efésios 4:13-14 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A igreja de Éfeso aprendeu isso muito bem. Não era qualquer um que enganava eles, não. E eles suportavam sofrimento por causa de Cristo. Você suporta sofrimento por causa de Jesus? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. A maioria de nós não suporta sofrimento por causa de Jesus. Nós suportamos sofrimento por causa de nós mesmos, mas não por causa de Jesus. Alguém aqui já sofreu pregando a palavra de Deus? Foi perseguido? Levou tapa na cara? Foi preso porque estava pregando a palavra de Deus? Alguém aqui levou uma surra porque estava pregando a palavra de Deus? Então nós não sofremos por causa de Jesus. Nós podemos sofrer questão de tentação, do pecado, essas coisas que são mais interiores entre nós, nosso relacionamento com Deus. Mas perseguição mesmo, nós não sofremos não. E esses irmãos, eles sofreram, suportavam sofrimento, perseguições por causa do nome de Jesus, e não desfalecia. Era uma igreja que não tolerava a imoralidade, né? Porque no versículo 6, Deus chega para eles, Jesus chega para eles e fala assim: mas há uma coisa a seu favor, vocês odeiam a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Apocalipse 2:6. E aí, se você for pesquisar sobre os nicolaítas, nós aprendemos isso também, revemos isso, aliás, lá na SAT, essa semana nós estivemos lá. Eles disseram que esses nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Lembra quando os apóstolos ali não estavam conseguindo dar conta e eles escolheram alguns diáconos, né, no livro de Atos, para tomar conta do povo lá? Esse Nicolau era um deles. A palavra de Deus diz que escolheram pessoas cheias do Espírito Santo, impuseram as mãos. Esse Nicolau era um deles, mas depois ele se desviou da fé. Ele começou a pregar uma nova versão do cristianismo. Ele pregava um cristianismo sem exigência, algo bem parecido com o que está acontecendo nas igrejas hoje. Meus irmãos, você pode beber cerveja, você pode beber vinho, você pode encher a cara, né? Desde que você venha na igreja, você dê o seu dízimo e faça as coisas no seu ministério. Muitas igrejas toleram isso. Muitas igrejas toleram, às vezes, um namoro avançado demais. Pessoas que às vezes tocam no ministério, as pessoas que às vezes estão exercendo em outras coisas. Tem pessoas que toleram isso. Pessoas que estão dadas aos vícios, ao pecado. Eles não. Esses nicolaítas, eles pregavam um evangelho liberal, sem proibição. Não. Nós podemos fazer tudo o que a gente quiser. Jesus já nos libertou. Agora nós somos livres. Vamos fazer o que der na telha. Não tem mais pecado. Jesus levou o pecado. E distorciam o evangelho. E com isso muitas pessoas estavam praticando coisas erradas. Esses eram os nicolaítas, seguidores de Nicolau.
Eles incentivavam os crentes a comer coisas sacrificadas a ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles acabavam estimulando a imoralidade, mas a igreja de Éfeso não tolerava isso. Não, isso está errado. A palavra de Deus diz outra coisa. O evangelho que nós aprendemos não é esse não. O evangelho que nós aprendemos fala que isso daí está errado. E eles rechaçaram os nicolaítas. Meus irmãos, eu sinto em dizer que a igreja evangélica no Brasil perdeu a sua identidade. A igreja evangélica no Brasil tem perdido a sua identidade. As igrejas evangélicas têm que voltar ao primeiro amor. As igrejas evangélicas têm que voltar a uma vida de oração, de jejum, de busca, de entrega, de sacrifício, de renúncia. De oração, como nós fizemos ontem aqui. Tivemos uma vigília maravilhosa, irmãos do céu, que bênção. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa nós tivemos ontem. Uma vigília maravilhosa. Criança orando pelos adultos. Pessoas novas orando pelos mais velhos orando pelos mais novos. Solteiro orando pelos casados. Foi uma bênção, irmãos. Vocês precisam ver. Quantos estavam na vigília aqui ontem? Levanta a mão aí. Foi uma bênção ou não foi, irmãos? Foi uma bênção, irmão. Não perca a próxima vigília, irmão. Não perca. Você perdeu o doce, né? Sabe quando você vai no casamento, você fala que fica esperando o bolo, né? Vocês perderam o bolo ontem, né? Ontem nós comemos o bolo aqui. Estava uma maravilha, estava uma bênção. Foi uma choradeira, um derramado do Espírito Santo. E a igreja de Éfeso era uma igreja séria. Mas a igreja no Brasil precisa voltar ao primeiro amor. A igreja tem perdido a identidade. As pessoas hoje buscam experiências e não a verdade. As pessoas querem coisas místicas, sobrenaturais, né? Falar em línguas, revelação, mas não quer perdoar o irmão, não quer pagar suas contas em dias, né? Não quer chegar para o irmão e falar assim: olha, eu estou bravo com você, estou chateado, me perdoe, eu errei, estou errado, eu quero ser seu amigo, eu quero perdoar você, quero tirar esse sentimento ruim do meu coração. É muito mais fácil você dar uma revelação do que você fazer isso. As pessoas hoje não querem pensar, elas querem sentir. Ah, eu estou sentindo. E outras falam assim: ah, eu não estou sentindo, então Deus não está falando comigo. Nós não temos que sentir, nós temos que obedecer a palavra de Deus, mesmo sem sentir. É obedecer, não é sentir não. A gente, eu não estou sentindo nada. A palavra de Deus está falando assim: você tem que amar. Ah, mas eu não estou sentindo que eu tenho que amar. Não tem que sentir, irmão. A palavra de Deus está falando que tem que amar, ame. Oh, meu Deus do céu. Nós estamos vivendo uma apostasia. As pessoas, a palavra de Deus está explícita ali, parece que tem uma venda, não conseguem enxergar o que a palavra de Deus está dizendo. As pessoas hoje não querem doutrina, elas querem novidade, elas querem revelações, elas querem sonhos, querem visão, querem glamour, querem show, não querem servir a Deus. Muitos pastores parecem mais aquele showman que a gente assistiu ontem ali, do que um pastor realmente. Muitas igrejas o culto parece mais que é um show do que um culto a Deus. As pessoas têm perdido o evangelho, têm perdido a identidade. Pessoas não querem estudar a palavra de Deus. Elas querem escutar testemunhos eletrizantes, né? Elas não querem o evangelho da cruz, querem escutar eu era drogado, era perdido, Jesus, que lindo, tal. Mas pegar a palavra de Deus, abrir isso aqui, ler todos os dias, as pessoas não querem. Irmão, você tem dificuldade, dislexia, problema de concentração? Às vezes tem. Baixa um aplicativo da Bíblia, de áudio, põe para escutar. Eu não gosto de ler, não consigo ler. Baixa um aplicativo, escuta a Bíblia, se alimenta da palavra, nem que for pelo ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? As pessoas hoje não querem estudar a palavra, elas querem ficar só com aqueles oba-oba. Elas não querem o evangelho da cruz, querem o evangelho de milagre. Meus irmãos, olha, está faltando muita gente hoje aqui, né? Não sei o que aconteceu com os irmãos, mas tem alguns irmãos que estão faltando aqui. Mas você quer lotar essa igreja? Vocês querem que a gente lote essa igreja? É fácil, meus irmãos.
Vamos botar um carro de som aí, falando que aqui vai ter a noite do milagre, e que se você está endividado, nós temos a bênção da prosperidade, que vai surgir dinheiro a dar com pau na sua vida, e você vai se livrar de todas as suas contas, que quem tiver com enfermidade vai sair daqui curado, o coxo vai andar, vai ter unção do dente de ouro, vai ter sinais e maravilha aqui, vamos botar uma placa lá na frente, falar, hoje venham ver o homem abençoado, e não sei o que, pastor não sei das quantas, e vamos divulgar na rádio, na TV, lota essa igreja aqui, lota de gente atrás de milagre, atrás de bênção, atrás das coisas, atrás de bênção, não do Senhor da bênção, mas atrás da bênção do Senhor. Nós temos que estar atrás do Senhor da bênção, amém? Posso ouvir um amém? É fácil lotar essa igreja, irmãos. É só a gente pregar, é só a gente falar, e a gente dar ensino daquilo que o pessoal quer ouvir. Eu costumo dizer que o melhor amigo não é aquele que fala o que a gente quer ouvir. O melhor amigo é aquele que fala aquilo que a gente precisa ouvir, que muitas vezes dói no ouvido da gente. A gente não queria nem escutar aquilo, mas é a verdade. O bom amigo, ele chega para você e fala assim, todo mundo bate nas suas costas e fala, você está certo, você tem que mais que dar um cala-boca nessa mulher, se livrar dela e separar dela. Esse é os amizades do mundo. Mas o bom amigo chega, bate no seu ombro e fala assim, você está errado. Você que tem que pedir perdão para ela. Ela que tinha que ter motivo de se separar de você, não você dela. Não, mas não. Esse é o bom amigo. É aquele que fala que você tem que ouvir, doa quem doer. E muitas vezes a gente está indo atrás de outros conselhos, né? Essas pessoas, elas não querem adorar mais a Deus. As pessoas hoje querem curtir o som, né? A pessoa chega, olha na igreja, vê aqui, a primeira coisa que a pessoa veja é o instrumental do louvor. Vai ver, mas não tem nenhum cara aqui sola a guitarra, não tem um Juninho Afran aqui. Aí ele olha lá no teclado, bom, não tem nenhum Jean da Oficina G3 aqui que faz assim, pá, com teclado, não tem nenhum que canta aqui que fica não tem. Aí o pessoal, então vou lá naquela igreja lá que lá tem isso aí. A pessoa não quer adorar, quer curtir um som. É isso que nós estamos vendo aí, gente. Essa é a realidade, a dura realidade das igrejas que a gente vê hoje. As pessoas não querem Deus, só querem as bênçãos de Deus. Sabe aquele amigo que é amigo da pessoa só por interesse? É isso que as pessoas são com Deus. São amigos de Deus só por interesse. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, meu irmão. Você tem suportado sofrimentos por causa de Cristo? Tem perseverado? O problema aqui não era a intenção, que era boa, servir a Jesus. O problema aqui é que essa igreja se perdeu nesse processo de religiosidade. Eles ficaram tão zelosos de fazer as coisas certas, de fugir do pecado e tal, que acabou embrutecendo, como eu e você. Você acordou bem hoje? Você teve algum problema hoje, durante essa semana? Isso te abalou? Às vezes a gente vai deixando essas coisas nos abalar, a enfermidade e tantas outras coisas, e a gente perde o amor, perde a tenura. Coloca aquela couraça de tatu, aquela couraça da tartaruga, né, para fazer a nossa autoproteção, e nós nos distanciamos das pessoas e principalmente de Deus. Abandonamos o primeiro amor. Abandonamos o primeiro amor. Quero dizer para você, meus irmãos, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos ter aquela vontade de ouvir a palavra de Deus, independente se é o pastor que está pregando, ou se é o irmãozinho que está ali falando, mesmo sem muito conhecimento teológico, falando de Deus. Eu lembro uma vez que nós fomos num acampamento, no Assat, e tivemos muitos pastores ali de renome pregando na Assat. Pastor, eu não vou mencionar o nome aqui por uma questão de ética, né? Até porque está sendo gravado, depois as pessoas podem pensar que a gente está menosprezando o calibre desses pregadores. Mas nós fomos numa SAT, tivemos uns pregadores assim de renome no Brasil, pregando naquela SAT. Pergunta para mim se eu lembro de alguma pregação desses homens aí, do que eles falaram. Eu não lembro, a não ser desses que a gente foi agora, semana está fresquinho. Mas aqueles pregadores eu não lembro. Sabe qual é a pregação de quem que eu lembrei? Do pastor da nossa igreja, lá de Iguaraçu, que já está jubilado, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. O pastor lá de Iguaraçu, antes do pastor Neto
assumir agora, um pastor bem velhinho, ele foi pregar lá. Sabe o que ele falou? Falou uma coisa tão simples. Ele com aquele jeitinho de pessoa que foi criado no sítio, ele chegou e falou assim, numa ilustração, ele chegou e falou que um homem chegou para um matuto lá do sítio e falou, escuta, aqui da soja aqui nessa terra. O matuto olhou para ele e falou assim, não dá soja não. Falou, mas dá trigo? Não, trigo não dá não. Oh, milho dá milho aqui pelo menos? Não. Senhor, não dá milho não. Nossa, mas se a gente plantar não dá nada aqui nesse lugar não. Ele falou, bom, aí se plantar dá. Se plantar dá. Ele estava querendo dizer que se a gente buscar Deus, aí as coisas acontecem, né? Se a gente fazer a nossa parte. É uma mensagem tão simples, de um homem simples, eu tenho ela gravada até hoje. Não precisamos de muito glamour, gente, para ouvir Deus falar. Nós não precisamos de grandes pregadores, de uma pessoa eloquente. Basta você ter o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pessoal do louvor, eu gostaria que vocês voltassem com aquela música, Primeiro Amor. Como voltar ao primeiro amor? Como que você pode voltar ao primeiro amor? Primeira coisa que você tem que fazer é lembrar como era o seu primeiro amor, né? Como era o início da sua fé com Cristo? Como que era quando você aceitou Jesus, quando você abraçou, e você tinha aquela vontade louca de vir na igreja, louca de ver os irmãos. Quando você via algum irmão na rua, você, irmão, olha, hoje eu vi o irmão lá da igreja. Você não via a hora de estar com aqueles irmãos. Você não via a hora de vir na igreja. Você botava as músicas só da igreja, os hinos que falavam ao seu coração. Queria ficar só na igreja com os irmãos. Pode fazer o fundo aí, viu? Queria ficar na igreja só com os seus irmãos. Estava sempre disposto. Quando alguém falava, vamos fazer tal coisa na igreja, você falava, vamos. Você era o primeiro da lista. Não, eu quero fazer. Eu quero estar lá. Orava, lia a Bíblia, jejuava, participava das vigílias, dos retiros, das festas da igreja. Não tinha tempo ruim. Defendia os irmãos, os líderes, ao invés de criticar, de falar mal. Não, esse é meu irmão, não fala mal dele não. Esse é meu líder, não fala mal dele não. Como é que era no começo da sua fé? Seu primeiro amor. Nós temos que voltar a isso, meus irmãos. Nós não podemos deixar essa chama apagar no nosso coração. Lembra quando você participava do grupo de jovens, os evangelismos, os teatros? A palavra de Deus diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aí Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se quando você começou a esfriar. Lembre-se quando você começou a sentir cansaço nos cultos, a não prestar atenção na mensagem, a achar tudo enfadonho, a achar tudo sem sentido, e você passou a não ter mais vontade pelas coisas de Deus. Lembre-se de onde você caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembra-se de onde você caiu, meu irmão, minha irmã. O que aconteceu para que a chama apagasse, para que a chama diminuísse no seu coração? O que aconteceu com você? Foram as decepções com as pessoas que fez a chama apagar, diminuir? Foi as decepções com você mesmo, por você não conseguir vencer um pecado ou uma luta? Foram essas lutas, as tribulações? Foram as tentações? Você começou a dar vazão às dúvidas no seu coração, você perdeu a fé, perdeu a inocência. O que aconteceu? De onde você caiu? Onde você está?
onde você está. Eu me recordo de Gênesis, quando o homem pecou, o homem abandonou o Senhor. Deus, que é onisciente, onipresente, sabe todas as coisas, sabia onde Adão estava. Mas ele chegou no Éden e falou assim: Adão, onde você está? Talvez Deus está perguntando para você nessa noite. Coloque o seu nome nessa pergunta. Ricardo, aonde você está? Coloque esse teu nome nessa pergunta e pergunte para você mesmo: onde você está? Onde você caiu? Onde você começou a abandonar o primeiro amor? E a palavra de Deus diz: arrepende-se e volte a práticas do princípio. Estenda suas mãos para Jesus. Ele vai te socorrer. Entregue-se a Jesus. Ele vai te ajudar. Estenda sua mão para Ele nessa noite. Fala: Senhor Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a sentir aquela chama novamente se acender no meu coração. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Quero voltar ao início de tudo. Oh Deus, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Meu irmão, minha irmã, nesse momento agora, fala com o Senhor: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao Senhor. Eu sei que eu tenho me afastado, Senhor. Sei que está esfriando alguma coisa aqui dentro do meu coração. As coisas não eram igual estavam antes, mas eu quero voltar ao Senhor. Eu quero sentir novamente aquela alegria, aquele sentimento no meu coração de estar na tua casa, de estar na tua presença, de orar e sentir que o Senhor está falando comigo, o Senhor está ali pertinho de mim. Meu irmão, põe a mão no teu coração. Quero orar por você agora nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, aqui estão esses irmãos com a mão no seu coração. Eles estão sabendo e entendendo essa mensagem de que eles precisam voltar novamente ao Senhor, esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alto, sentindo novamente esse primeiro amor, essa primeira chama acendendo no coração dele. Senhor, reacende essa chama, reacende novamente, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe eles se desanimarem, não deixe eles se esquecerem, não deixe eles serem religiosos, Senhor. Oh Deus, a religiosidade mata, a religiosidade esfria, a religiosidade faz com que a gente perca o primeiro amor, Senhor. Acende a chama que uma vez brilhou nesse coração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Eu espero que você tenha orado com o seu coração, para que Deus avive novamente a chama no seu coração e que você não perca de vista o Senhor Jesus. Olhe para Jesus. Nós precisamos de Jesus. Ore, busque, leia, viva o verdadeiro Evangelho em nome de Jesus. Amém. Obrigado, louvor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.